Olá, eu sou Natan Maestrello e você irá embarcar comigo na Semana Teológica, projeto realizado pelo Instituto Teológico Renascer. Espero que você esteja pronto e preparado para que juntos nós possamos desenvolver ferramentas que serão muito úteis para você e indispensável no desenvolvimento de um sermão expositivo de excelência. E eu tenho certeza que se você está aqui é porque você ou já exerce o ministério da palavra, da pregação, ou deseja exercer. Por isso, vamos juntos desenvolver passo a passo dessas ferramentas para que o seu sermão seja profundo e tenha o alcance que ele precisa ter no coração das pessoas e dos ouvintes que irão ceder tempo para lhe ouvir falar do Evangelho de Jesus e da sua palavra. Para isso, nós daremos início então ao nosso bate-papo e eu quero agradecer você que está agora nos acompanhando. O desejo do meu coração como seu professor para esses próximos dias é que você se desenvolva nessas ferramentas e consiga pregar e anunciar uma boa mensagem, uma mensagem de qualidade que vá realmente trazer os resultados que a pregação precisa trazer. O avanço do reino de Deus, a expansão do Evangelho e o principal, almas rendidas e convertidas ao Senhor com conhecimento bíblico que não passe do que realmente as Escrituras oferecem. Para isso, vamos relembrar quais são as ferramentas que nós utilizamos no desenvolvimento de um sermão. Em primeiro lugar, se você puder anotar, então pega a sua caneta, o seu papel e não perca por nada. Anote aí, conceituando o desenvolvimento de um sermão. A primeira ferramenta utilizada para o desenvolvimento de um sermão é a hermenêutica. E de uma forma bem básica, para que você se insira naquilo que nós vamos aprender juntos aqui, a hermenêutica é a arte de interpretar textos inseridos no seu contexto. Escreva aí. Hermenêutica é a arte de interpretar textos inseridos no seu contexto. Então, quando se desenvolve uma interpretação fora do contexto, todo texto sem contexto é pretexto para a heresia. Uma heresia logo é formada. É por isso que a hermenêutica ela é indispensável no desenvolvimento de um bom sermão. Porque é por meio dessa ferramenta analítica que você vai conseguir interpretar o texto corretamente, sem negligenciar o seu contexto. Então, a hermenêutica, que é essa arte de interpretar o texto dentro do seu contexto, facilita a nossa compreensão no desenvolvimento da leitura e da análise daquele determinado texto que você está estudando para desenvolver um sermão. Segunda ferramenta que nós utilizamos para o desenvolvimento de um bom sermão é a exegese bíblica. A exegese, no entanto, é a arte de extrair e entender um texto. Se a hermenêutica ela me ajuda a interpretar o texto dentro do seu contexto, a exegese é a ferramenta que me auxilia a resgatar o texto de dentro do seu contexto e compreendê-lo com exatidão. Então, exegese é tirar para fora, extrair. Então, é importante que a exegese caminhe junto com a hermenêutica, porque um sermão que tenha uma boa hermenêutica e uma má exegese vai fazer com que as pessoas ou os ouvintes que vão estar ali para ouvir a exposição da mensagem não compreendam a praticidade daquela mensagem. Ela será histórica, mas não será prática. E tanto o contexto histórico, o conteúdo daquele texto é relevante quanto também a maneira de colocar aquele texto em prática. As pessoas que se assentam para ouvir uma mensagem desejam no seu coração, mais do que entender o que aquele texto quis dizer para o seu tempo, elas também querem entender o que aquele texto se aplica no nosso tempo. Como aplicar aquela narrativa agora? Essa é a grande questão. Tá joia? Então, você já escreveu aí o que é hermenêutica? Já escreveu o que é exegese também? Vou repetir mais uma vez. Exegese é a arte de extrair e entender um texto.
Exegese, então, é tirar para fora. É pegar o texto sagrado que está dentro da Bíblia Sagrada e trazer para a compreensão desse tempo. Uma terceira ferramenta indispensável para o desenvolvimento de um bom sermão é a homilética. E a homilética é a arte de se preparar, organizar e apresentar o sermão, uma palestra ou um discurso, até mesmo um estudo bíblico. Então você agora se lembrou do que é a hermenêutica, do que é a exegese. Escreva então o que é a homilética. É a arte de se preparar e organizar para apresentar o sermão, a palestra, o discurso ou o estudo. Ok? Porque tão importante quanto estudar o texto é organizá-lo para então conseguir expor. Uma última e quarta ferramenta importante para o desenvolvimento de um bom sermão é a sua aplicação com base na retórica. Então, a quarta ferramenta é a retórica. E retórica é a arte de falar e argumentar em público através de sermões, palestras, discursos e estudos. Então, anote aí. Retórica é a arte de falar e argumentar em público. A retórica precisa caminhar junto de uma boa homilética. Por isso, muitas vezes, você encontra um palestrante que em um determinado momento se perde. Um pregador que muitas vezes, tomado pela sensação que o púlpito ou a plateia, o público oferece, acaba se perdendo porque não tem uma boa anotação, o sermão não está bem organizado. É importante que, mesmo que você não utilize isso no púlpito, que você vai fazer uso para pregar o evangelho, você tenha em mãos. Porque caso aconteça alguma distração, ou você se esqueça de algum ponto daquela mensagem e queira consultar, você tem ali próximo a você um sermão bem organizado que você organizou fazendo uso dessa ferramenta, que é a homilética. A homilética, então, ela nos auxilia a desenvolver uma boa retórica, porque você tem aonde recorrer quando você esquecer, porque acontece, às vezes pelo nervosismo, às vezes por um som que aconteceu do lado de fora da congregação onde você está ministrando, às vezes porque alguém derrubou um copo no momento do culto, ou de repente o som parou de pegar, e aí você ficou nervoso ou nervosa e de repente não sabe como retornar ao sermão. É importante que você tenha então esse sermão anotado, ok? E a homilética ela te ajuda a preparar esse sermão, organizá-lo para então conseguir expor ao público. Então vamos lá? Uma revisão agora desses 4 pontos. Consulte aí agora nas suas anotações. Essas 4 ferramentas são ferramentas que nós vamos nos utilizar para desenvolver todos os sermões que juntos nós vamos estudar aqui, ok? Espero que você tenha feito essas anotações. Eu vou revisar com você. Primeira ferramenta, qual é? Vamos lá, diga aí e leia o resultado dela, o que você escreveu, o que discrimina a primeira ferramenta analítica para o desenvolvimento de um sermão. Vamos lá? Primeira ferramenta, hermenêutica. O que é hermenêutica? Escreveu aí? Hermenêutica é a arte de interpretar textos inseridos no seu contexto, até porque um texto fora do seu contexto é pré-texto para a heresia. Segunda ferramenta é a exegese. Anotou aí também? Exegese é a arte de extrair e entender um texto. Exegese é tirar para fora. Terceira, homilética é a arte de preparar, organizar e apresentar o sermão, uma palestra ou um estudo. E por fim, a retórica. Confira aí se você anotou certinho. Retórica é a arte de falar e argumentar em público através dos sermões, palestras, discursos e estudos bíblicos. Ok? Bom, sendo assim, nós vamos pensar aqui rapidinho também uma breve lembrança sobre como a verdade de Deus chegou até nós, de forma bem simples, só para que você entenda a importância de nós fazermos um bom estudo e uma boa interpretação do texto. Então, coloque aí agora estágios da verdade
divina. Quais foram esses estágios ou como a verdade de Deus chegou até nós? Anote aí, vamos lá? Então nós sabemos que Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas, ele é soberano. A soberania de Deus, ela é indiscutível. E Deus, como um ser soberano, decidiu comunicar-se com o homem natural. E esse homem natural tem muitas formas de perceber e interpretar aquilo que recebe. Até a gente chegar a esse ponto, aonde esse homem interpreta o que recebe, vamos pensar quais foram os caminhos por onde a verdade de Deus trilhou, passou para chegar até esse homem que precisa interpretá-la. Então vamos lá. Deus decidiu comunicar a sua verdade. Então escreva aí, verdade de Deus. Essa verdade foi comunicada ao homem, em primeiro lugar, por meio de revelação. Eu quero que você se lembre que a única maneira da verdade de Deus ser preservada como verdade, mesmo chegando ao homem natural, é por meio de uma ação espiritual, de uma ação divina. Se não houver uma intervenção divina, o homem ele vai deteriorizar, ele vai deturpar essa mensagem que está recebendo. Ele vai adulterá-la, ele vai transformá-la em outra coisa. Até porque nós temos dificuldades de reproduzir exatamente aquilo que nós ouvimos. O contexto pode ser o mesmo, mas você não vai conseguir reproduzir exatamente igual aquilo que você ouviu ou percebeu onde você está. Porque a sua forma de compreender a vida vai trazer traços pessoais àquilo que você está lendo, aquilo que você está ouvindo ou percebendo. Então a única forma da verdade de Deus chegar a mim como verdade e através de mim permanecer como verdade é por meio, em primeiro lugar, de uma revelação. E essa revelação ela não será adulterada, transformada, ela não vai sofrer com as minhas interpretações ou minhas colocações pessoais se houver uma intervenção divina. É por isso que o apóstolo Pedro, quando ele escreve na sua primeira epístola sobre o cuidado que nós devemos ter com a interpretação das Escrituras, ele vai dizer que a Bíblia ela não é de interpretação própria, não é? Porque o Espírito de Deus é quem a concedeu aos homens. Então a ação do Espírito de Deus na vida desses homens que receberam a revelação de Deus faz com que a verdade de Deus seja preservada. Olha que coisa maravilhosa. Então eu posso confiar nas Escrituras, porque mesmo que ela seja uma revelação de Deus entregue a homens comuns, esses homens comuns foram cheios do Espírito Santo para que esse Espírito de Deus atuando na vida deste homem não o permitisse adulterar, transformar ou deteriorizar a verdade que ele recebe de Deus. Então, em primeiro lugar, o que o homem vai receber de Deus é uma revelação. Em segundo lugar, ele recebe também inspiração. Por que ele recebe inspiração? Porque agora ele recebe essa revelação, agora ele precisa transmitir essa revelação. E para ele transmitir ela corretamente, ele carece de uma inspiração. Bom, talvez você já deve ter ouvido alguém falando que recebeu uma inspiração para desenhar, recebeu uma inspiração para criar alguma coisa. Então, inspirar é encher os pulmões do ar que está do lado de fora. Logo, esse homem que recebe essa revelação de Deus, recebe também de Deus, vem de Deus para ele, inspiração para escrever, para contar, narrar aquela revelação que ele está recebendo do mesmo jeito que a recebeu, ok? Aí talvez você pergunta assim, então por que na Bíblia nós encontramos antropomorfismo e antropopatismo? Que são atribuições humanas para descrever um sentimento divino e atribuições humanas para descrever uma ação divina. Por exemplo, a mão de Deus, né? Então está dentro da antropopatia. O sentimento de Deus, né? E o antropomorfismo, a ideia do corpo humano atribuído a ações divinas, ok? Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque mesmo que o homem esteja recebendo inspiração divina, ele tem ainda dificuldades de encontrar como descrever isso que ele está recebendo
com base no seu conhecimento. Então, para ele descrever, ele precisa acessar as informações que ele já tem, o conhecimento que ele já tem. Porque o Espírito Santo, ele faz isso, ele traz à tona o conhecimento que já reside dentro do homem para descrever a revelação por meio da inspiração. Ou seja, o homem tem dificuldades em encontrar no seu vocabulário uma palavra que defina um sentimento divino. Quando Deus olha, por exemplo, para a humanidade, lá em Gênesis 6, e vê que a humanidade está mergulhada em pecado. Então ele vai dizer que Deus se arrependeu. Bom, e nós sabemos que Deus não se arrepende, porque ele conhece o fim desde o começo. E quem conhece o fim desde o começo não tem do que se arrepender. Mas é o único sentimento que o homem encontra para descrever aquela compreensão que ele tem de como Deus está olhando para a raça humana que ele criou e vendo ela mergulhada no pecado, mergulhada em depravação. Ok? Então essa compreensão ela é muito importante, porque eu preciso entender que a verdade de Deus ela foi preservada mesmo contendo agora na escrita ou na narrativa ou na comunicação dessa revelação argumentos humanos para descrever um sentimento divino ou uma ação divina. Ok? Depois que a verdade de Deus passa pela revelação e pela inspiração, ela também passa pela preservação. Eu preciso levar em consideração que uma das maneiras da verdade de Deus chegar até mim sem ser adulterada ao longo de tantos anos, milhares de anos, é uma ação divina também para preservar a verdade por meio de homens. Se você crê na soberania de Deus, então você precisa crer que Deus é poderoso para preservar a sua verdade, independente do tempo que passar. Logo, você não pode ceder a argumentações como a Bíblia não é a palavra de Deus, porque se ela não fosse, não teria durado tanto tempo, não é verdade? Por mais que os homens tentassem preservá-la, ela não teria se estendido há tantos milhares de anos até nós, sem ser adulterada. Aí você me pergunta, qual é a segurança que você tem de que ela não foi adulterada? Bom, é o acesso aos pergaminhos antigos que nos dá essa segurança. Ao longo de todos os anos, grupos específicos foram levantados por Deus para preservar o conteúdo da sua palavra. Então a preservação da sua palavra também é uma segurança que nós precisamos ter de que a verdade de Deus chegou até nós sem ser adulterada. Como não é alvo do nosso estudo aqui tratar isso, nós vamos apenas entender que a preservação das Escrituras também é uma ação de Deus através de homens que ele escolheu para proteger, para guardar a sua verdade ao longo de todos esses anos. Depois da preservação, nós temos então a tradução, que nós sabemos que a Bíblia ela chegou a muitos povos e nações, e cada povo, cada nação tem sua cultura, sua linguagem, seu idioma. Então, o cuidado também de analisar o texto com um olhar mais voltado para os originais se faz necessário, porque muitas palavras que são colocadas na nossa versão, por exemplo, vêm carregadas de um peso cultural. Dentro da teologia, isso é tratado na teologia do Tupiniquim, teologia brasileira, que é como a teologia se desenvolveu no Brasil e como isso influencia a nossa interpretação dos textos sagrados e também a nossa forma de cultuar a Deus, ok? A nossa cultura interfere na liturgia dos nossos cultos, na maneira de nós nos vestirmos, nos comportarmos e até mesmo de comunicar a verdade que recebemos de Deus. Então, a tradução ela é importante. Levar em consideração os originais, ter acesso a bons dicionários que vão me ajudar a compreender as palavras-chave do texto dentro da sua tradução, vai nos ajudar a compreender aquela narrativa bíblica com exatidão e segurança. Passando pela tradução, nós vamos chegar então à interpretação. E é agora, na interpretação, que nós precisamos trabalhar aquelas ferramentas que eu citei com vocês há pouco, para desenvolvermos uma mensagem coerente com a verdade de Deus, alinhada com a verdade de Deus, para nós não cometermos o erro de
transformá-la, adulterá-la ou denegri-la, ok? Então é importante fazer uso disso. Chegando ao final já desse nosso primeiro encontro, nós vamos então levar em consideração que a interpretação ela precisa respeitar todos esses outros processos que ocorreram até a verdade de Deus chegar até nós. Então vamos lá? Verifica se você anotou. A verdade de Deus chegou até nós por meio de uma revelação, inspiração, preservação, tradução e agora interpretação. E assim ela será comunicada ao povo de Deus. É de suma importância que o povo de Deus, ao sentar para ouvir a mensagem, ouça a verdade de Deus fluindo através de você, que fez uma boa interpretação dela. Porque as pessoas não se assentam dentro de uma comunidade de fé para ouvirem sua opinião acerca de um determinado assunto. O que você acha, o que você pensa, o que você acredita. Tá? Então você conhece alguém que diz assim, porque eu acredito que isso signifique isso. Porque eu penso que esse tema ele deve ser tratado dessa maneira. Não é isso que as pessoas estão fazendo ali. Elas estão ali para ouvirem o que Deus pensa sobre aquele determinado assunto. O que Deus diz sobre aquele determinado tema. Qual é a verdade de Deus dentro daquele determinado assunto abordado. As pessoas se assentam para ouvir o que Deus tem a dizer através de você. Então você precisa entender que a verdade de Deus chegou a nós por meio de uma revelação, inspiração, preservação, tradução e interpretação. Então, quando nós pegamos o texto sagrado, nós precisamos, em primeiro lugar, levar em consideração a importância de uma vida de oração para que o Espírito de Deus nos auxilie a usar essas ferramentas com clareza, maturidade e espiritualidade. Então, essas ferramentas só são funcionais quando a ação do Espírito de Deus nos auxilia na interpretação das Escrituras, porque Ele é quem inspirou os homens a escrevê-la e é Ele quem irá nos inspirar a comunicá-la também. Então, a vida de oração precede o estudo. Leia o texto, leia de novo, medite no texto, pesquise o texto, mas antes de fazer isso, dobre os seus joelhos diante daquele que é responsável pelo texto e ore a Ele. Ore ao Senhor da sua vida e o Espírito de Deus vai te auxiliar na boa interpretação das Escrituras. Ok? Então é por isso que agora eu incentivo você a encerrar essa aula fazendo uma oração, clamando a Deus para que o Espírito Santo ilumine o teu entendimento. E se tem alguém com a mente cauterizada, essa mente seja aberta agora, que haja luz no seu entendimento, para que quando você abrir as Escrituras, você consiga entendê-la e interpretá-la com verdade. Não com as lentes da sua própria vida, mas com as lentes do Espírito Santo de Deus, que vai fazer você enxergar com clareza o que a palavra de Deus está propondo ao seu povo nesse tempo. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero você para o nosso próximo encontro. Então fica ligadinho aí, porque tem mais novidade chegando. E no próximo vídeo ou no próximo dia você vai encontrar como desenvolver um bom sermão e vai ser um tempo muito precioso. Até lá!